realizar um sonho não tem preço. Na Será? verdade, até tem, mas aqui a gente não está falando assim apenas do dinheiro, sabe? Mas de foco, organização e escolhas para concretizar algo que você busca. Guardar dinheiro não é sobre sobrar no fim do mês, é sobre prioridade. Mas como que a gente transforma o sonho em meta de maneira segura? Então, hoje, cada vez mais brasileiros têm buscado a educação financeira como aliada para conquistar objetivos como viajar, trocar de carro ou garantir, sabe, aquela reserva para o futuro? A dúvida é como manter a disciplina e fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor? Para entender como fazer isso e transformar as metas financeiras em sonhos, a gente conversa agora com a especialista em investimentos, Adriana Ricci. Seja muito bem-vinda! Olá, linda! Seja bem-vinda, Adri. Prazer vir aqui novamente. Tudo bem? Maravilhosa, Sempre pode prazer, sentar, viu? Você viu que a gente falou ali no começo de sonho. E eu acho que todas as pessoas têm sonhos. Todo mundo tem um sem sonho. dúvida, né? E eu acho que muitas vezes a gente falou muito sobre sonho de casa própria, sonho de ter um carro, sonho de viajar, pagar uma faculdade. E às vezes parece que esses sonhos vão ficando meio distantes da gente. Sem dúvida. O que acontece nesse meio do caminho? É assim, vocês fizeram um comentário também que eu achei muito bacana, que assim, e aí a gente tem sonho e parece que ele nunca chega, parece que ele nunca vai chegar, né? Mas o tempo passa e sempre chega aquela, você fala, daqui a 5 anos quero fazer tal coisa, mas se não se programa, os 5 anos chega, né? Os 5 anos chegou e você não Aí realizou o sonho. você olha pra trás e fala, meu Deus, mas o que eu fiz esses 5 anos? Então, eu acho assim, primeiro que sonhos, ele tem curto, médio e longo prazo, né? Então, a gente pode ter um sonho, por exemplo, de fazer uma viagem de Réveillon esse ano, ou em 2026, que é uma coisinha de curto prazo. Aí eu posso ter um sonho de mais médio prazo, que é, por exemplo, trocar um carro. E um sonho de mais longo prazo, que são as grandes coisas, normalmente uma casa ou uma empresa, né? Empreender, enfim, sair de um CLT e montar uma empresa, são as coisas de mais curto, médio e longo prazo. O que a gente precisa mesmo aprender é colocar as datas. Então, quando eu quero que isso realize? Nomear o sonho e colocar as datas. A gente é traído pela nossa própria cabeça de que, mas está tão longe, ou, custa tão caro. Mas eu já conversei com muita gente que assim, tem um sonho de comprar uma casa. Aí eu falo, que legal. Quanto que custa a casa? Nem sei. Mas vamos colocar o valor, né? Mas se fosse hoje, deixa eu pensar, a pessoa não tem isso claro. Então, os sonhos, eles precisam se materializar no papel. Então, eu tenho que saber qual é o meu sonho. Escreve. É uma casa. Quanto ela custa? Não importa que você vai fazer um planejamento de 10 anos, mas quanto ela custa hoje, né? E aí, é meio que um conselho de vó, né, que falava assim, você tem que cortar o boi em fatias. Então, assim, bom, se eu tenho 10 anos, eu tenho 120 meses, quanto que eu tenho que guardar por mês para esse sonho? Então, é a gente trazer o sonho lá da frente para o hoje. Isso pode acontecer com uma coisa de curto prazo, às vezes o meu Réveillon do ano que vem, esse ano eu me programei para viajar, poxa vida, mais um ano. Tudo bem, vamos fazer assim, vamos programar para o outro ano? Você tem 13 meses. Como que dá para se programar 13 meses? É dar esse passo, sabe? Então é nomear o sonho, colocar valor no sonho e colocar data. Isso é o primordial para você começar a fazer a outra parte, que é a parte mais financeira. Que é a parte mais difícil. Você sabe que às vezes não é, Gabi. Não. Porque muita gente peca nesse início. E eu vou dizer para você que é a maioria. Quando você conversa com pessoas que realizaram sonhos, e podem ser os pequenos, médios e grandes, quando você começa a conversar com elas, elas fizeram isso. Então, lá atrás, quando eu me casei, eu pensei que eu queria fazer isso, fazer aquilo, aí eu pensei quanto que eu tinha que guardar, como que... Então, foram as pessoas que se planejaram, elas conseguem, todo mundo é possível de conseguir, porque você
não faz assim, vamos trabalhar e vamos ver no que dá. Não, você tem um propósito para fazer aquilo. Você tem um propósito, às vezes, porque você está trabalhando mais, porque você está trabalhando até mais tarde, porque que você está em 2 empregos, porque que você está fazendo extra no final de semana. Você consegue ver, você materializou os seus ou o seu grande sonho. Mas o problema é quando as pessoas não fazem essa materialização. E elas ficam ali meio perdidas e o nosso dia a dia vai engolindo a gente, né? Passou, né? E o tempo passa, 5, 10, 20 anos passam, né? Passa voando. Por falar nisso, já que a gente sempre erra, será que as pessoas da rua estão guardando dinheiro? Será que elas sabem um pouquinho como é que fazem, né, para adquirir o sonho delas? Vamos ver? Vamos ver. Vamos lá. Oi, Abby, oi, Gabi. Hoje o assunto é dinheiro e eu vim às ruas para saber com as pessoas como que andam o hábito financeiro delas. Será que elas têm costume de poupar e como fazem? Será que é no digital ou será que a gente ainda encontra pessoas que usam a maneira popular? Seu Romão, quando o assunto é dinheiro, o senhor consegue guardar facilmente ou é uma missão impossível? A gente consegue guardar sim. Eu guardo. Eu gosto de guardar porque a gente não sabe o futuro, se vai precisar, se vai ficar doente. Então eu gosto de guardar sim. Não, guardar dinheiro, para começar, o difícil é ter o dinheiro. Quando você tem ele, é dificilmente você guarda e você vai gastar rapidinho. Tá? Por exemplo, eu já trabalhei, gastei dinheiro, vou gastar ali, até chegar em casa, você gasta muito mais. Porque eu aprendi que ninguém fica rico pelo que ele ganha, ele fica rico pelo que ele gasta. Como aprendiz desde um moleque, então eu faço isso. Não que eu seja miserável, tá? Precisou de dinheiro, eu vou tirar no banco para usar, mas o que sobra a gente guarda assim. Eu gasto tudo. Não guarda nem um pouquinho? Não, nem um pouquinho. Só o ano que vem eu vou guardar. Eu consigo, é uma missão muito difícil, mas eu faço o máximo possível para conseguir ter um dinheiro reservado, porque as situações de surpresa nos pegam e pegando, se você não tiver uma reserva, você está mal. E como que o senhor tem esse hábito de guardar? É mais da forma popular, guardar debaixo do colchão, no digital? Como que o senhor faz? Não, o meu é poupança mesmo. Eu guardo no banco. Eu tenho uma poupança e tenho um investimento também. Guardar dinheiro é no banco, lógico, né? Mas foi o tempo guardar debaixo do colchão, é no banco. Isso é para controlar, só isso. E qual que é a parte mais difícil de guardar? De guardar? Não é todo mês que sobra pra gente guardar, né? Porque tem as contas pra pagar, tudo, mas sempre arranjo um jeitinho de guardar, né? Época de obras, quando você construiu minha casa, foi meio difícil guardar, mas eu consegui sim. E na sua opinião, acha que o brasileiro ele tende a guardar dinheiro ou ele é mais consumista? Não, pelos que eu conheço, meus amigos, eles gastam mais do que ganham, então sempre está devendo. Na minha opinião, é consumista. E se agora o senhor ganhasse uma grana boa assim, o que faria? Já guardaria ou já saía para gastar? Não, eu guardaria porque o rendimento desse dinheiro possibilita eu gastar. Vai para imóvel, tá? Eu não vou guardar porque já tem guardar, já dá para aguentar. Agora depende da quantidade. Se for uma mixaria, gasta rapidinho num cafezinho, se for um dinheirão, coloco no banco e vou ver o que eu vou fazer. Porque você tem dinheiro pra me dar, não? Eu queria... na verdade, deixa eu ver, não tem nem moeda pra falar. Hoje em dia tudo é virtual, né? Acho que eu ia viajar um pouquinho, né? A gente precisa, né? Sim. Pessoal, pelo que a gente viu aqui, muitas pessoas têm sim esse hábito de poupar. Mas eu quero saber de vocês aí no estúdio. Meninas, vocês também têm o hábito de poupar ou estão gastando mais do que deviam? Me conta, hein? Na verdade, estou gastando e devo mais do que gasto. Não gastando mais do que devia, estou gastando e devo mais do que gasto. Devo e não nego. Só acho que seu Juvenal é rico, viu? Seu Juvenal. Você percebeu, né? Você viu, guardou durante a construção da casa. Se ganhasse um dinheirão e investir, que orgulho, Ele não? é esperto, né? Esperto, Agora, olha só, né? Um detalhe muito importante que a gente viu na grande maioria. É muito comum as pessoas pensarem em guardar dinheiro se eu ficar doente, se acontecer alguma coisa ruim, eu preciso ter uma reserva. E aí é mais difícil de guardar dinheiro, porque olha o que a gente está mandando para a nossa cabeça. Que eu tiro aquele dinheiro que eu não vou usar agora para guardar para uma tragédia.
Aí a nossa cabeça, o nosso coração fala, guarda nada. Vamos viver. Vamos viver. Bora, ó. Entende? Plaquê de 100. A maioria das pessoas, assim, maioria esmagadora das pessoas, mesmo que guardam, difícil alguém falar assim, não, mas eu tô guardando, porque eu vou fazer uma viagem, porque eu vou trocar meu carro. É a minoria. A maioria é porque se alguém ficar doente, se meu filho precisa, se acontece alguma coisa, depois que veio pandemia, então, e se tem uma crise de novo? E a gente tem que acabar com isso. Mas o ideal seria ter duas, uma para reserva de emergência, porque a gente precisa ter, sim, e outro dinheirinho guardado para os sonhos. Sim, tipo mas aí ideal, a gente, né? é a energia que a gente põe no dinheiro, sabe, Gabi? Como a gente tende a falar que eu vou guardar dinheiro se acontecer alguma coisa, eu já mando essa energia e eu consigo guardar muito pouco. E quando eu tenho um valor guardado, aí fala assim, usa um dinheiro lá, troca seu carro, vai viajar. Não, agora que eu consegui, eu não vou mexer. É a maneira como a gente coloca essa energia, sabe, no dinheiro. Então, é importantíssimo ter a reserva de emergência, tem que ser o primeiro valor para ser guardado, mas sempre pensando, assim, em coisas boas, sabe? Eu vou guardar para coisas boas, não para emergências, que quando eu falo emergência, geralmente me leva para algo ruim, né? E aí os sonhos vão ficando mais para trás ainda, sabe? É muito comum as pessoas terem esse pensamento. Eu acho que é muito cultural, né? Sim. É dessa coisa de você ter o seu dinheiro e você separar, é sempre algo, porque vai que falta. A gente já trabalha com a escassez. É sempre o né? medo, né? Tá tudo tão difícil, né? Mas a gente sempre teve esse medo. Eu acho que se a gente fizer isso que você tá falando, é mais prazeroso, né? Isso, é gostoso você de guardar. Sabendo que você vai usar, mas eu vou usar para isso, vou fazer, né? Você já visualiza o para que você vai usar, o porquê você tá... Porque guardar dinheiro é você renunciar a algo no presente para conquistar no futuro. Então, esse algo do futuro tem que ser algo muito legal. Porque se na minha cabeça se alguém ficar doente, se vem uma tragédia, se não sei o quê, na primeira oportunidade eu vou gastar. Então, o que a gente mais vê são as pessoas que começam a fazer a reserva de emergência e do nada gasta. Ah, não, mas eu começo de novo, gasta. Porque é a energia que você está pondo naquilo. E uma outra coisa que falaram bastante, que também é muito comum, é assim, não, sempre que sobra eu guardo. Quando sobrar eu guardo. Gente, nunca vai sobrar. Dificilmente vai sobrar, né? Então é o que eu costumo dizer assim, pague-se primeiro. Você guardar o dinheiro tem que ser em primeiro lugar. A gente sabe que as coisas são mais difíceis, né? Tem gente que tem um orçamento bem apertadinho, mas assim, começa com um pequeno percentual de quanto você ganha, né? Eu ganho R$1.000, guarda R$50. Eu vou guardar R$50. Para você que ganha 1.000, é muito dinheiro no longo prazo, né? Aí você ganha 2.000, guarda R$100. Então é sempre um percentual do quanto você ganha. Em primeiro de tudo, antes de jogar o dinheiro lá e sair pagando as contas, né? Então, pagar-se primeiro faz toda a diferença. É ter isso como algo muito... um ritual sagrado, sabe? É o pagar-se primeiro. Muito bom, né? É a sua dívida com você. Exato. Para você poder se cuidar mais para frente. É o seu boleto, né? Exato. E pensar que você trabalha, né? Você tem esse propósito do trabalho, mas você também tem que ter algo, né? Que não é a brusinha, é algo muito mais amplo do que algo isso, maior, né? Que vai fazer diferença na sua vida e vai ser positivo. Eu vou tentar organizar isso na minha vida. Eu vou colocar como meta aí. Isso tem um ano novo para começar, né? Isso, exatamente. Nada como assim colocar essa meta e entender que assim é tudo questão de começar aos pouquinhos e ter essa disciplina, né? Porque o pagar-se primeiro no início ele é mais difícil, mas depois ele vai virando um hábito, sabe? Ele vai virando um hábito e vai ficando gostoso de você ver o dinheirinho crescendo. E assim, não é o quanto, por isso que eu digo, apesar de estarmos num país que as coisas em geral são mais difíceis, orçamentos mais apertados, mas a gente vê muito que não é o quanto você ganha, sabe? É o que você faz com o que você ganha. E isso é tão real que se você for pesquisar aí, você vai ver assim, muita gente que ganhou prêmios na loteria, que ganhou heranças, e não sei, ficaram pobres de novo. Sem nada, né? Porque é a maneira como você pensa no pouco, você vai pensar no muito. Então é disciplina.
Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Desejo que todos realizem muitos sonhos em 2026. Exatamente, que todos os nossos sonhos virem realidade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tudo de bom, volte para sempre. vocês.